melhor conteúdo com variedade, cultura e entretenimento da região. Roteiro.tv. Oferecimento: Ative a Saúde. Paixão por cuidar de você. Corpo, cabelo e estética. O bem-estar a seu alcance. Flora Terra. Sua escolha mais saudável. E Porto Belo Shop. A melhor solução em revestimentos. Para você que se liga no canal Net Cidade, você está comigo de novo no Roteiro.tv. E hoje eu vou trazer para vocês mais uma matéria muito interessante. Eu vou conversar aqui com o Dr. Antônio Carlos Franco. Tudo bom, Franco? Tudo bem, Márcio, tudo bem. Nós vamos falar com vocês hoje sobre reprodução. Eu estou aqui com o Franco na EmbryoLife. Ele vai contar tudo para vocês sobre reprodução humana. Franco, eu vou começar perguntando para você, quem é o Dr. Franco? É interessante, é uma pergunta que fica meio até... Bom, a EmbryoLife está aqui desde 2008, aqui em São José dos Campos, e veio através de um sonho que a gente tinha, depois de 15 anos de experiência em Santos. Eu tenho uma clínica em Santos também de reprodução humana, e existia essa intenção de eu montar um outro serviço, ampliar espaços, né? Como eu tenho raízes aqui, minha mãe é nascida em Paraibuna, eu já tive uma propriedade em Paraibuna, então tenho laços aqui na cidade. É uma cidade que a gente já previa de um desenvolvimento cultural, científico e tecnológico muito grande. Então havia essa intenção já desde quando eu tinha uma chácara aqui em Paraibuna. Quem sabe morar, quem sabe trabalhar em Santos. E culminou em 2008 com esse projeto de abrir uma clínica de reprodução humana aqui na região. Vamos falar um pouco do Dr. Franco na clínica lá de Santos. Desde quando existe essa clínica? Como é que é o trabalho lá, Franco? Nós somos fundadores da Clinimater em Santos em 1982. E a partir de 89 eu fui fazer uma especialização em reprodução humana em Valência, na Universidade de Valência, na Espanha, e montamos o serviço de reprodução humana em 91 em Santos. E eu tive o prazer, a honra muito grande de ser o responsável pelo nascimento do primeiro bebê de proveta da Baixada Santista, que foi a Bárbara, em 1993. E desde lá, como eu já falei anteriormente, a gente vem desenvolvendo um programa muito grande também de medicina reprodutiva na Baixada Santista. Aliás, o Franco passou para a gente umas imagens do arquivo pessoal dele, da Bárbara, que foi o primeiro bebê de proveta lá de Santos, que hoje ela já está com 18 anos. Então vocês têm algumas imagens aí da mãe dela, barriguda, parece que isso foi uma matéria que foi feita lá em Santos. 15 anos. Em 2008, ela ia fazer 15 anos, então a gente fez uma matéria e a televisão local pediu que fizesse essa matéria por ser o primeiro bebê de proveta da Baixada, né? Então a gente tem aí imagens da Bárbara, dos pais, que sempre foram solícitos em aparecerem em entrevistas. Isso é um ponto importante, né? Embora casais tenham uma certa relutância em aparecer, eu acho isso muito importante, que isso de alguma maneira vai ajudar a casais que têm algum problema para engravidar, de desmistificar e que eles procurem um serviço especializado o mais rápido possível. Mas isso é um assunto que a gente vai ver no próximo bloco. Agora vamos falar um pouco, Franco, da EmbryoLife propriamente dita. Explica um pouco para a gente como é que funciona a clínica, o que tem nessa clínica, o que o meu telespectador que está buscando esse tipo de trabalho, esse tipo de ajuda, né? O que ele vai encontrar na EmbryoLife? Como eu disse, Márcio, a gente veio para São José dos Campos com o intuito de se radicar mesmo, né? Não fazer uma clínica que fizesse metade do trabalho aqui e levasse clientes para São Paulo, para o Rio de Janeiro. A intenção nossa foi investir pesado em laboratório, em tecnologia, para que o cliente da região, sul de Minas, todo o Vale do Paraíba, possa fazer aqui mesmo, na EmbryoLife, todo tipo de procedimento. Fertilização in vitro, inseminação, e a gente investiu nessa toda a tecnologia de ponta, sem precisar se deslocar
daqui de São José dos Campos. Outra coisa, Franco, todo o trabalho que é feito, ele a busca do sêmen, enfim, todo o trabalho de ICSI é feito tudo aqui. Então aqui tem um embriologista. Sim, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar e a gente gosta de frisar sempre que uma equipe de uma clínica de reprodução humana, a gente tem o cuidado que todos, desde a recepção até a menina de serviços gerais, passando por enfermeiras, embriologistas, biólogos, psicólogas, etc., trabalhem sempre em uníssono, né? Todos juntos, para que a gente possa obter o melhor resultado possível. Então isso foi um padrão, um gold standard, um padrão inicial que a gente se propôs aqui na EmbryoLife. Então aqui o paciente vai ter um atendimento global mais abrangente possível. Vamos sair aqui um pouquinho do sol, né, Herbert? Porque o sol está pegando na cara, está pegando no rosto do Dr. Franco aqui. Franco, a gente está fazendo uma visita agora nas salas aqui da clínica, inclusive no laboratório. Fala um pouquinho para a gente, porque inclusive você é ginecologista, né? De base, sim, ginecologista obstetra. Há algum tempo já não faço parto, mas por me dedicar só na área de medicina reprodutiva. Mas, como na verdade, você faz antes do parto agora. Né? Agora a gente faz e deixa o parto para os colegas acompanharem o pré-natal. A gente ajuda a construir famílias. Esse é o nosso mote, a nossa principal intenção, né? Aqui na clínica, como vocês vão ver um laboratório com tecnologia de ponta, onde até o ar, existe um sistema de filtragem de ar para partículas, para elementos voláteis, para que o laboratório seja o mais puro possível, o ar mais puro possível. Porque ali vão ser manipulados os óvulos, os espermatozoides, o embrião no final, né? Então, tudo isso exige uma tecnologia de qualidade de ar, de qualidade de manuseio dos equipamentos muito específica, muito delicada, né? Então vocês vão poder observar em todos os locais aqui, na sala de sêmen, na sala de laboratório, sala de procedimentos também, onde é feita a coleta dos óvulos, a transferência embrionária, o laboratório de fertilização, onde é feita a manipulação dos gametas, ou seja, espermatozoides e óvulos, para obtenção do embrião. Então, todo esse laboratório, e a parte também de criopreservação, ou seja, congelamento de espermatozoides, óvulos, tecido ovariano, enfim, tudo existe um local específico para essas áreas. Tudo isso que o Franco está falando aqui, o Herbert que gravou essas imagens para você, ele deve estar bem por dentro agora de como que é isso, para ele não se perder nas imagens. Depois que é feito todo esse procedimento, a paciente também tem uma sala de repouso, né, com todo o aparato. Sem dúvida, existe desse complexo mini hospitalar que a gente tem, um centro clínico, assim, como se fosse um day hospital, né, o hospital dia. Existe um apartamento onde ela tem o conforto pós-transferência, pós-captura dos óvulos. Então tem que ter esse apoio de uma copa, lógico, de serviços de alimentação básica pós-procedimentos, né? Bom, gente, já falamos bastante da clínica. Agora eu vou chamar meu comercial e vou com o Franco lá para dentro, que a gente vai falar de infertilidade. Vamos falar das causas da infertilidade, se masculina, se feminina. Fica aqui comigo no roteiro, que você não pode perder essa matéria que está muito interessante. Eu volto já já. Vamos lá, Franco? A vida é feita de escolhas. Saber escolher faz toda a diferença. Você pode sentar e assistir a vida passar. Ou pode subir no palco e fazê-la acontecer. Porque os grandes momentos acontecem quando você tem certeza de que fez uma boa escolha. E são as boas escolhas que fazem a vida ficar melhor. Flora Terra, farmácia de manipulação. Sua escolha mais saudável. Tudo o que você procura para o seu
O melhor conteúdo com variedade, cultura e entretenimento da região. Roteiro.tv. Oferecimento: Ative a Saúde. Paixão por cuidar de você. Corpo, cabelo e estética. O bem-estar a seu alcance. Flora Terra. Sua escolha mais saudável. E Porto Belo Shopping. A melhor solução em revestimentos. Para você que se liga no canal Net Cidade, você está comigo de novo no Roteiro.tv. E hoje eu vou trazer para vocês mais uma matéria muito interessante. Eu vou conversar aqui com o Dr. Antônio Carlos Franco. Tudo bom, Franco? Tudo bem, Márcio, tudo bem. Nós vamos falar com vocês hoje sobre reprodução. Eu estou aqui com o Franco na EmbryoLife. Ele vai contar tudo para vocês sobre reprodução humana. Franco, eu vou começar perguntando para você quem é o Dr. Franco? É interessante, é uma pergunta que fica meio até... Bom, a EmbryoLife está aqui desde 2008, aqui em São José dos Campos, e veio através de um sonho que a gente tinha, depois de 15 anos de experiência em Santos. Eu tenho uma clínica em Santos também de reprodução humana, e existia essa intenção de eu montar um outro serviço, ampliar espaços, né? Como eu tenho raízes aqui, minha mãe é nascida em Paraibuna, eu já tive uma propriedade em Paraibuna, então tenho laços aqui na cidade. É uma cidade que a gente já previa de um desenvolvimento cultural, científico e tecnológico muito grande. Então havia essa intenção já desde quando eu tinha uma chácara aqui em Paraibuna. Quem sabe morar, quem sabe trabalhar em Santos. E culminou em 2008 com esse projeto de abrir uma clínica de reprodução humana aqui na região. Vamos falar um pouco do Dr. Franco na clínica lá de Santos. Desde quando existe essa clínica? Como é que é o trabalho lá, Franco? Nós somos fundadores da Clinimater em Santos em 1982. E a partir de 89 eu fui fazer uma especialização em reprodução humana em Valência, na Universidade de Valência, na Espanha, e montamos o serviço de reprodução humana em 91 em Santos. E eu tive o prazer, a honra muito grande de ser o responsável pelo nascimento do primeiro bebê de proveta da Baixada Santista, que foi a Bárbara, em 1993. E desde lá, como eu já falei anteriormente, a gente vem desenvolvendo um programa muito grande também de medicina reprodutiva na Baixada Santista. Aliás, o Franco passou para a gente umas imagens do arquivo pessoal dele, da Bárbara, que foi o primeiro bebê de proveta lá de Santos, que hoje ela já está com 18 anos. Então vocês têm algumas imagens aí da mãe dela, barriguda. Parece que isso foi uma matéria que foi feita lá em Santos. 15 anos, em 2008. Ela ia fazer 15 anos, então a gente fez uma matéria e a televisão local pediu que fizesse essa matéria por ser o primeiro bebê de proveta da Baixada, né? Então a gente tem aí imagens da Bárbara, dos pais, que sempre foram solícitos em aparecerem em entrevistas. Isso é um ponto importante, né? Embora casais tenham uma certa relutância em aparecer, eu acho isso muito importante, que isso de alguma maneira vai ajudar a casais que têm algum problema para engravidar, de desmistificar e que eles procurem um serviço especializado o mais rápido possível. Mas isso é um assunto que a gente vai ver no próximo bloco. Agora vamos falar um pouco, Franco, da EmbryoLife propriamente dita. Explica um pouco para a gente como é que funciona a clínica, o que tem nessa clínica, o que o meu telespectador que está buscando esse tipo de trabalho, esse tipo de ajuda, né? O que ele vai encontrar na EmbryoLife? Como eu disse, Márcio, a gente veio para São José dos Campos com o intuito de se radicar mesmo, né? Não fazer uma clínica que fizesse metade do trabalho aqui e levasse clientes para São Paulo, para o Rio de Janeiro. A intenção nossa foi investir pesado em laboratório, em tecnologia, para que o cliente da região, sul de Minas, todo o Vale do Paraíba, possa fazer aqui mesmo, na EmbryoLife, todo tipo de procedimento. Fertilização in vitro, inseminação, e a gente investiu toda a tecnologia de ponta, sem precisar se deslocar
daqui de São José dos Campos. Outra coisa, Franco, todo o trabalho que é feito, ele a busca do sêmen, enfim, todo o trabalho de ICSI é feito tudo aqui. Então aqui tem um embriologista. Sim, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar e a gente gosta de frisar sempre que uma equipe uma clínica de reprodução humana, a gente tem o cuidado que todos, desde a recepção até a menina de serviços gerais, passando por enfermeiras, embriologistas, biólogos, psicólogas, etc., trabalhem sempre em uníssono, né? Todos juntos, para que a gente possa obter o melhor resultado possível. Então isso foi um padrão, um gold standard, um padrão inicial que a gente se propôs aqui na EmbryoLife. Então aqui o paciente vai ter um atendimento global mais abrangente possível. Vamos sair aqui um pouquinho do sol, né, Herbert? Porque o sol está pegando na cara, está pegando no rosto do Dr. Franco aqui. Franco, a gente está fazendo uma visita agora nas salas aqui da clínica, inclusive no laboratório. Fala um pouquinho para a gente, porque inclusive você é ginecologista, né? De base, sim, ginecologista obstetra. Há algum tempo já não faço parto, mas por me dedicar só na área de medicina reprodutiva. Mas, como eu disse, verdade, você faz antes do parto agora. Né? Agora a gente faz e deixa o parto para os colegas acompanharem o pré-natal. A gente ajuda a construir famílias. Esse é o nosso mote, a nossa principal intenção, né? Aqui na clínica, como vocês vão ver um laboratório com tecnologia de ponta, onde até o ar, existe um sistema de filtragem de ar para partículas, para elementos voláteis, para que o laboratório seja o mais puro possível, o ar mais puro possível. Porque ali vão ser manipulados os óvulos, os espermatozoides, o embrião no final, né? Então, tudo isso exige uma tecnologia de qualidade de ar, de qualidade de manuseio dos equipamentos muito específica, muito delicada, né? Então vocês vão poder observar em todos os locais aqui, na sala de sêmen, na sala de laboratório, sala de procedimentos também, onde é feita a coleta dos óvulos, a transferência embrionária, o laboratório de fertilização, onde é feita a manipulação dos gametas, ou seja, espermatozoides e óvulos, para obtenção do embrião. Então, todo esse laboratório, e a parte também de criopreservação, ou seja, congelamento de espermatozoides, óvulos, tecido ovariano, enfim, tudo existe um local específico para essas áreas. Tudo isso que o Franco está falando aqui, o Herbert que gravou essas imagens para você, ele deve estar bem por dentro agora de como que é isso, para ele não se perder nas imagens. Depois que é feito todo esse procedimento, a paciente também tem uma sala de repouso, né, com todo o aparato. Sem dúvida, existe desse complexo mini hospitalar que a gente tem, um centro clínica, assim, como se fosse um day hospital, né, o hospital dia. Existe um apartamento onde ela tem o conforto pós-transferência, pós-captura dos óvulos. Então tem que ter esse apoio de uma copa, lógico, de serviços de alimentação básica pós-procedimentos, né? Isso... Bom, gente, já falamos bastante da clínica. Agora eu vou chamar meu comercial e vou com o Franco lá para dentro, que a gente vai falar de infertilidade. Vamos falar das causas da infertilidade, se masculina, se feminina. Fica aqui comigo no roteiro, que você não pode perder. Falando para você sobre reprodução humana. Estou falando aqui de volta com o Franco. Franco, como a gente tinha conversado lá no primeiro bloco, vamos falar agora sobre infertilidade. O que é infertilidade? Quais são as causas da infertilidade? É importante que todos saibam que o conceito de infertilidade é quando um casal, a partir de 1 ano e 2 meses, com vida sexual ativa, sem anticoncepção, sem usar nenhum método anticoncepcional, quer seja pílula, camisinha, enfim, não consiga a gravidez neste prazo, ele deve procurar uma orientação especializada para procurar alguma possível causa
que esteja dificultando a gravidez. Tá? Esse lapso de tempo, esse tempo de 1 ano e 2 meses, é diminuído em casos em que a mulher tenha 37 anos ou mais. Aí a gente tem que acelerar um pouquinho mais o diagnóstico. Tá? Hoje em dia se preconiza, a partir de 6 meses, um casal no qual a mulher com 37 anos ou mais, depois de 6 meses, não consegue engravidar sem nenhum método anticoncepcional, deve procurar uma orientação especializada. Você falou para a gente o que é a infertilidade. Quais são as causas mais comuns da infertilidade? As causas de infertilidade, pode ser, claro, a gente sempre fala em infertilidade conjugal, né? Não é infertilidade da mulher ou do homem, é infertilidade conjugal. Então a gente é sabido hoje em dia que 40% das causas de infertilidade são femininas e 40% masculinas. Né? Há um tempo atrás existia essa mistificação que a causa, a pecha toda era para o lado da mulher, né? Ela é infértil, etc. Um problema cultural até nosso aqui. Então a gente sabe hoje que as causas masculinas são pareadas, são as mesmas, com a mesma frequência das causas femininas. E digo mais, hoje em dia, cada vez mais se descobrem causas masculinas de infertilidade. Então, talvez essa balança vai começar a pesar mais para o lado masculino. Tá? Mas, suponhamos, vamos deixar 40% masculino, 40% feminino, sobram 20. Desses 20, 10 são de causas mistas, do homem e da mulher, e 10% sem causa aparente. Esterilidade sem causa aparente. Através dos exames, você não consegue detectar por que aquele casal engravida. Mas, mesmo assim, esse casal deve ser orientado no sentido de buscar uma gravidez. Nesse período todo, retomando, né, as causas, nesse período todo de clínica, nesse período todo de EmbryoLife São José, Santos, quais são as principais causas? Tanto masculina quanto feminina. Sem dúvida. As principais causas de infertilidade, se a gente avaliar a infertilidade conjugal, masculina e feminina juntos, o casal, a grande causa, graças a Deus, é uma causa muito simples, que é a anovulação, ou como todos conhecem, ovários micropolicísticos, etc. É a causa mais frequente de infertilidade, quando a mulher não consegue ovular. Então, ela não ovula, não consegue haver uma fertilização. É a causa mais comum. Se a gente começar a setorizar na mulher, uma outra causa muito importante, hoje em dia cada vez mais estudada, é a endometriose. Tá? Que hoje cada vez mais, não é que tem mais endometriose hoje, é que hoje se faz mais diagnóstico de endometriose. E ela é uma doença que pode levar à infertilidade numa grande maioria das vezes. Tá? Além disso, na mulher, problemas de obstrução tubária por infecções, obstruções das trompas, né, tubária das trompas, por infecções, a própria laqueadura tubária, né, a mulher que faz o desligamento das trompas por não querer mais engravidar, tumores como miomas, fibromas, são causas também frequentes de infertilidade. No homem, a maioria das causas é por problema de produção do espermatozoide, né, ou então de exteriorização do espermatozoide. Então, explicando cada uma das causas. Problema de exteriorização. O homem não consegue eliminar os espermatozoides. Por quê? Ou ele é vasectomizado, né, fez a vasectomia, ou ele tem uma doença que chama-se agenesia do canal deferente. O canal deferente é um tubinho que vem lá do testículo e vai até a região da base do pênis e que leva o espermatozoide a ser ejaculado. Então, se ele não tiver esse canal, ele também não vai exteriorizar. Ele produz, mas não exterioriza. Então, essas são as duas principais causas. E as outras causas de produção. Aí você pode ter doenças genéticas no homem, infecções no testículo, por exemplo, cachumba. Quando desce, aquela história de descer cachumba, ela pode dar uma inflamação, uma orquite, uma inflamação no testículo e levar a uma infertilidade. Traumas, né, no testículo, hiperaquecimento, e isso é uma outra coisa que a gente sempre
se detalha, homens expostos que trabalham em ambientes superaquecidos, a cearia, etc., onde a temperatura chega a 60 graus, ele pode ficar infértil, é lógico, temporariamente, enquanto ele estiver exposto a essa alta temperatura. Ou então a vestes, por isso que se fala, né, vestes, cueca, enfim, sim, muito apertada, você traz o testículo para próximo do corpo e aumenta a temperatura. Então ele começa a produzir menos espermatozoides ou espermatozoides com menor qualidade. Tá? Então são causas de infertilidade. Entre algumas outras... E me fala um pouco do espermograma, que também é um tabu, né? Que os homens não gostam de fazer o tal do espermograma. E tem uma série de fatores importantes que são analisados pelo espermograma, né, Franco? É o que eu sempre costumo dizer. O espermograma bem feito, ele inclui ou exclui o homem. Então, se for um espermograma bem analisado, né, através de expertos ou de pessoas especializadas na área, você vai fazer uma avaliação de quantidade, de qualidade e de morfologia, ou seja, forma do espermatozoide, muito detalhada, né? Além de outras coisas que atualmente se busca, que são detalhes da cromatina, ou seja, DNA da cabeça do espermatozoide. Então, isso a gente estuda muito, aqui na clínica a gente faz essa pesquisa, para a gente avaliar se esse espermatozoide é capaz de fertilizar ou não, mais ou menos capaz de fertilizar. Então, o espermograma é fundamental, né? E um detalhe é a morfologia estrita de Kruger. Kruger foi um andrologista da África do Sul, porque está vivo ainda, que fez esse trabalho em 1996 e que permanece até agora, e ele mediu detalhadamente todo o espermatozoide, a cabeça, a peça intermediária, ou o pescocinho do espermatozoide, e a cauda, o rabinho do espermatozoide. Mediu e fez uma série de estudos, e essa morfologia é realizada em clínicas que fazem reprodução humana, e elas vão dar um prognóstico em termos de capacidade, mais detalhado, capacidade desse espermatozoide conseguir ou não fertilizar o óvulo. Aliás, a gente está vendo umas imagens aí. Isso, todas essas formas, tipos e formas dos são espermatozoides analisadas. Então, é comum a gente ter, o homem normal, ter de 5% a 13% dos espermatozoides normais. A grande maioria é anormal. E isso é normal, é isso que é importante. A grande maioria ser anormal é normal. É normal. Abaixo de 4% de espermatozoides normais, ou seja, 96% de anormais, aí já passa a ser um espermograma com problemas de morfologia. Então agora, Franco, vamos falar das técnicas para se reverter tudo isso. Sim, é que a gente costuma, para ficar mais simples, então, talvez em 5 minutinhos a gente consiga resumir as 4 técnicas mais utilizadas em reprodução humana assistida. E a gente, por questões didáticas, a gente pode falar em uma escadinha. Então, o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, o quarto degrau. Tá? O primeiro degrau, a técnica mais simples em reprodução humana, é o coito programado, ou seja, é uma técnica onde a gente monitora o crescimento do folículo da paciente através do ultrassom. Quando ele está para ovular, a gente dá uma injeçãozinha para ter certeza dessa ovulação e o casal vai ter relação em casa. Essa é a técnica mais fácil e é utilizada quando o problema do casal é não ovulação da mulher. Subindo o segundo degrau, mais um degrau, a gente tem a inseminação intrauterina. A inseminação intrauterina é uma técnica relativamente simples, onde o problema ocorre com o homem. O sêmen não é tão bom. Então, o que se faz? E vocês vão ver numa animação, esse sêmen, a paciente também é monitorizada para ver o crescimento dos folículos através do ultrassom transvaginal. Na data oportuna, quando ela está para ovular, esse sêmen é colhido, ele é processado no laboratório, é beneficiado, é dado um upgrade, né, dando um up, uma turbinada no sêmen.
e ele é colocado com um catéter fino e flexível dentro do útero da paciente, para que ele vá percorrer um menor percurso até encontrar o óvulo. É o que a gente costuma falar, uma meia maratona, né? Então, esses espermatozoides mais qualificados vão dar menos espaço para encontrar o óvulo. Isso é inseminação intrauterina. Subindo mais um degrau, a gente tem fertilização in vitro, ou seja, bebê de proveta. Bebê de proveta. E é in vitro. Por que chama-se fertilização in vitro? Porque é feita no laboratório. A fertilização in vivo é a feita naturalmente, através do ato sexual. Então, a fertilização in vitro ou bebê de proveta é quando se faz essa técnica? É quando, por algum motivo, o espermatozoide não consegue encontrar o óvulo. Quando, por exemplo, a mulher é laqueada, tem as trompas laqueadas, ou tem alguma obstrução nas trompas. Tá? Foi aí que nasceu, em 78, né, a primeira técnica, a Louise Brown, que nasceu porque a mãe dela não tinha as trompas. Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer eles encontrarem ou namorarem fora do útero, o espermatozoide e o óvulo, eles produzirem o embrião, e esse embrião depois é transferido para o útero materno, né? Através da animação, vocês vão ver que esses óvulos são aspirados por via vaginal do ovário da mulher, são tratados no laboratório, depois o sêmen do marido é também tratado no laboratório, é processado e é misturado com os óvulos da paciente. Os espermatozoides e os óvulos misturados vão para uma estufa, né, uma incubadora de embriões, e 2 a 3 dias a gente abre essa estufa e transfere os embriões para o útero materno, através de uma técnica simples, com um exame ginecológico comum, sem dor, sem nada. Tá? E isso é fertilização in vitro, é fazer o nenê fora do útero materno e depois levar. E a última, o top de linha, o último degrau da escada, chama-se ICSI, ou injeção intracitoplasmática do espermatozoide. É quando se faz? É quando o problema é com o homem. Ele tem muito pouco espermatozoide, não exterioriza, por exemplo, por ser vasectomizado ou por não produzir. Então, a gente pega esses espermatozoides através, às vezes, de punção do testículo e o mesmo processo. Pega os óvulos da mulher, através de uma punção por via vaginal, pega esses óvulos. No laboratório, eles são injetados. Ou seja, o que é injetar o óvulo? É colocar o espermatozoide dentro do óvulo. Uhum. Eles são fertilizados. Literalmente, né? Literalmente. Dali, eles vão para a estufa, para que haja o desenvolvimento do embrião, e depois são transferidos para o útero materno. Então, isso nessa animação, vocês vão ver com facilidade, entender melhor, né? E essas são as técnicas que a gente usa e que ajuda, dessa forma, o casal a concretizar o sonho de ter um bebê, né? Bom, gente, é assim, é um assunto muito extenso, tem muita coisa para a gente falar. No próximo bloco agora, vocês estão vendo ali uma moça sentada ali no cantinho, é a Janaína Dias. Ela vai ser a nossa próxima entrevistada, que ela fez o tratamento, ela teve um bebê, o Pedrão já tem 1 ano, e no próximo bloco eu converso com ela para ela falar do tratamento, para ela falar um pouco do Dr. Franco, se ela gostou dele, se ela não gostou. Ela é meio suspeita para falar, mas aguarda um pouquinho aí, o Roteiro.tv já volta. Oh
arrasar neste verão? A Líquido é o lugar certo. A Líquido é mais que uma loja de moda praia e fitness. Ela dita tendências e cria conceitos, levando beleza, conforto e satisfação para os clientes. Moda praia, moda fitness e acessórios, infantil, feminino e masculino. Líquido, praia e fitness. Não importa a estação, use muito líquido. Avenida Doutora Ademar de Barros, 597. Telefone 3941-4141. Seja bem-vindo a Porto Belo Shop e encontre exclusividade e muito bom gosto. Tudo o que você precisa para construir e reformar está aqui. Venha conhecer as nossas lojas em São José, 3921-5422 e Taubaté, 3624-5004. Tudo o que você procura para o seu bem-estar, você encontra na Corpo Cabelo Estética. Tradicionais tratamentos até os mais modernos, Ecos, Power Reduction e Thermo Reduction. No salão você encontra os melhores produtos e profissionais capacitados e as técnicas mais modernas. E ainda Day Spa, Dia do Noivo e da Noiva, Podologia e o bronzeamento a jato continuam sendo o nosso diferencial. Corpo Cabelo e Estética. Ajudando a construir famílias. EmbryoLife. Roteiro.tv está de volta aqui na EmbryoLife. Como eu mostrei para vocês no bloco anterior, eu estou agora com a Janaína Costa Dias. A Janaína é uma empresária, é diretora do Colégio Técnico Opção. Tudo bem, Janaína? Tudo bem. A Janaína, como que eu posso dizer para vocês? Ela é uma das poucas, é uma minoria que fala com muita tranquilidade, que conversa com as pessoas com muita facilidade a respeito de inseminação. Como eu falei para vocês, ela tem o Pedro já está com 1 ano, e hoje nós vamos falar com a Janaína, perguntar para ela, além da sua grande vontade de ser mãe, qual foram as causas que trouxeram você a procurar a EmbryoLife? Então, o meu relacionamento, né, o meu companheiro, ele vem de um primeiro casamento, né, e ele passou por um processo de vasectomia, porque ele tem um filho de 22 anos, uma de 17, e logo depois que a de 17 anos nasceu, ele fez a vasectomia. E a gente se conheceu. Eu tinha muita vontade de ter um filho, a gente resolveu estruturar a nossa vida, tal, e assim, isso não era possível sem um filho, era um sonho que eu tinha. E assim, ele sempre me apoiou muito nesse sonho. E a gente tentou, né, apesar de saber que as chances eram mínimas, pelo tempo de vasectomia, eram 14 anos, né, de vasectomia, fazer o procedimento da reversão. Tentamos, fizemos, mas assim, não foi eficiente. Eu não quis ficar esperando muito tempo. Depois de 6 meses que a gente fez a reversão e os espermogramas vinham sempre zerados, aí eu resolvi procurar uma clínica de fertilização. Aliás, agora ela falou assim, depois de 6 meses a gente fez o espermograma. Você comentou aqui com a gente em off que durante esses 6 meses você cobrava dele todo mês, não é isso? Não é. Assim, a gente tinha feito... Ansiedade pura. Pura, muita vontade. Eu queria porque eu queria ter o Pedro, entendeu? Então, assim, e o legal é que o meu companheiro, ele me apoiou muito nisso. Ele entendeu, embora ele tivesse já 2 filhos, assim, esse lance da paternidade resolvido, ele sabia que era importante para mim, né? Então, a gente fez a reversão, o médico falou, olha, tenta o primeiro espermograma depois de 6 meses, mas quem que aguentava? Então, todo mês eu pedia para fazer o espermograma. E aí vinha zerado. Mas, assim, eu acho que o grande lance foi assim, vinha zerado, mas eu não esquentava muito a cabeça, nem ele. Vamos tentar o que for possível e da melhor forma que a gente puder tentar. Aí conversamos, depois do 6º espermograma, a gente falou, vamos procurar uma clínica de fertilização. Daí
Fiz, não foi, o doutor Franco não foi o primeiro médico que eu procurei outros médicos, mas foi aqui que eu encontrei segurança, sabe? Porque assim, a gente por mais que a gente seja otimista, eu tinha tempo ainda para tentar, eu sabia que eu tinha essa tranquilidade de saber que eu podia ter filho, que eu não tinha nenhum problema, né, que podia ser resolvido, mas assim, você fica fragilizado. Né? É o teu sonho, é o teu projeto de vida, aquele lance da continuidade, de você querer ter aquela coisinha gorda, gostosa na vida da gente. Então, assim, não tem jeito, eu tenho que realizar isso. Aí eu procurei o doutor Franco. E aqui, ele fez tudo parecer tão natural, sabe? Tão tranquilo, assim, sem nenhuma crise, sem nenhum trauma, me passou a maior tranquilidade. Como assim? E assim, ele me passou o que realmente era. Porque é uma coisa muito tranquila. Não é nada muito difícil, muito custoso, não, é super simples você fazer um procedimento como esse. Eu aconselho qualquer pessoa que tenha algum problema semelhante aos nossos ou aos anteriormente relatados pelo Dr. Franco a procurar, porque é uma coisa muito simples. Aliás, pelo que a Janaína está falando, o caso dela e do marido é mais ou menos aquilo que o Franco estava falando. É o espermograma, é a vasectomia, e assim como eles, existem muitos, até muitos de vocês que estão assistindo a gente, que têm esse tipo de problema, às vezes não sabem como fazer, às vezes não sabem a quem procurar e não sabem como buscar a causa disso e resolver esse problema. Continua. Então, eu acho assim, que é bem legal a gente sempre procurar, né? Procurar, ouvir, se identificar com quem a gente vai fazer o procedimento e, assim, acreditar que vai dar certo. Eu acho que isso eu consegui engravidar na primeira tentativa, né? Foi um procedimento onde foi feita uma punção, foi colhido o espermatozoide, foi feito em laboratório, né? E depois foi feita a transferência. Na época foram transferidos 3 embriões, hoje talvez não mais, porque mudou a lei, né? Pela minha idade, mas na época foram transferidos 3 embriões e ficou o Pedro. Agora, uma pergunta que muita gente faz, que eu acredito que é interessante eu fazer essa pergunta para você. Depois que foi feito o procedimento, depois que você passou por todo esse trabalho, e a sua gravidez? Ela tem alguma coisa de diferente? Muda alguma coisa por ter sido uma transferência, por ter sido feito uma ICSI? Não, tive uma gravidez super tranquila. Trabalhei os 9 meses de gravidez. O Pedro nasceu numa sexta-feira à noite. Eu trabalhei até a sexta-feira à tarde. O Pedro nasceu forte, lindo, sem nenhum problema. Foi uma cesariana por opção, porque eu queria me programar. E, assim, uma gravidez super tranquila. Fiz o acompanhamento aqui na clínica até o 2º mês. Depois procurei a minha ginecologista, que deu continuidade no pré-natal, sem nenhuma particularidade. É uma gravidez como outra qualquer. O que difere é a maneira que o bebê chega dentro da gente, é só isso. Eu acho que o amor é sempre igual, mas quando você busca isso de uma forma tão intensa, quando você busca isso de uma forma tão forte, parece que ele vem também de uma forma mais intensa, né? Olha, assim... Aliás, tudo isso que a Janaína está falando do Pedrão, do Pedro, isso e aquilo, vocês já devem ter acompanhado aí várias fotos do Pedro que ela cedeu para a gente, para vocês acompanharem, como esse moleque está bonito e está forte. Assim, sou suspeita, mas está mesmo bonito, forte, lindo. É assim, ele deu um outro sentido para a minha vida. E mesmo, às vezes eu converso com o Bado, a dele também, né? Porque assim, ele não pensava em ter outro filho. Então, assim, tanto é que ele fez a vasectomia. Então, assim, a gente vê hoje o Pedro brincando, indo na praia com a gente, fantasiado, que nem vocês viram nas fotos. Assim, ele é a melhor parte de nós dois.
Eu queria agradecer a você, Janaína, por vir até aqui, para bater esse papo com a gente, por deixar o teu trabalho. Como eu falei para vocês, a Janaína é uma empresária, ela é diretora do Colégio Técnico Opção, e veio até aqui para conversar com a gente, para dar essa palavra para vocês e para mostrar que não tem dificuldade nenhuma. Jana, obrigado por você ter vindo. Obrigada a vocês por me dar essa oportunidade de repente, estimular outras pessoas, outras famílias a procurar um tratamento. Tem tratamento, gente. Então, isso é o mais importante. É possível. Hoje é possível. Então, a gente tem só que correr atrás. Eu vou chamar o meu intervalo comercial. O Roteiro.tv volta já já. E não se esquece, se você tiver alguma sugestão para mandar para a gente, está aqui meu e-mail, está aqui meu telefone. A gente está aguardando. E essa matéria, esse programa e outros programas, vai lá no meu site e busca que você vai achar todos. www.roteiro.tv. Já já eu volto com o Franco para ele falar de novas técnicas, para falar de coisas novas na parte de reprodução. Não sai daí não, é um pouquinho só. Assalto, sequestro, roubo de carga, problema vivido todos os dias por milhões de pessoas. A Braseg desenvolve soluções para o monitoramento do seu veículo. Com uma linha sofisticada de rastreadores e bloqueadores, o usuário controla e recebe informações do seu veículo através do computador ou celular. Proteja seu patrimônio. Peça a visita de um consultor e agende agora mesmo sua instalação. Braseg, sua família merece este carinho. 3941-7968. A Calmon Modas há 10 anos vem acumulando experiências e mantendo estilo. Por isso, não abre mão da qualidade e do design impecável. Calmon Modas, vestindo homens e mulheres de classe. A vida é feita de escolhas. Saber escolher faz toda a diferença. Você pode sentar e assistir a vida passar. Ou pode subir no palco e fazê-la acontecer. Porque os grandes momentos acontecem quando você tem certeza de que fez uma boa escolha. E são as boas escolhas que fazem a vida ficar melhor. Flora Terra, farmácia de manipulação. Sua escolha mais saudável. Seja bem-vindo a Portobello Shop e encontre exclusividade e muito bom gosto. Tudo o que você precisa para construir e reformar está aqui. Venha conhecer as nossas lojas em São José, 3921-5422 e Taubaté, 3624-5004. A maior paixão da minha mãe era cuidar de mim. Em tudo que ela fazia, tinha aquele amor, aquele dom de só pensar em mim, nunca pedindo nada em troca. Hoje eu sei que esse dom foi a melhor coisa que ela me deu. Eu nasci para cuidar de quem eu amo. A outra foi me dar a chance de retribuir isso tudo com um plano de saúde que, igual a gente, nasceu com a paixão de cuidar. Atívia, paixão por cuidar de você. Roteiro.tv de volta aqui na EmbryoLife, voltando a falar com o Franco. Doutor Franco, vamos falar agora das novidades do mercado, o que tem de novo na área, para mostrar para o meu telespectador que já ouviu muita coisa a respeito hoje, que tem muita gente que não esperava e está de cabelo em pé. Fala das novidades. Não, perfeito. Isso que vocês, esse tipo de matéria é fundamental, eu sempre achei, no sentido de realmente de desmistificar a área de medicina reprodutiva. A medicina reprodutiva, a clínica de reprodução humana, hoje em dia, é um celeiro para o futuro, para desenvolver futuro, novas técnicas de terapia celular, etc. Por quê? Porque é do conhecimento de todos a utilização de células-tronco embrionárias. Tá? Então, isso é o trampolim para o futuro, em termos de terapêutica, de clonagem terapêutica, para ser usado na cultura de tecidos e de desenvolvimento do sistema nervoso, de fígado, de pâncreas, enfim, a partir de embriões viáveis e não utilizados nas clínicas de reprodução humana. Tá? Isso, a partir de 2005, com a lei de biossegurança, foi liberado o uso desses embriões que não são utilizados para a pesquisa com célula-tronco. Tá? E isso, então, vai, num médio e longo prazo, ajudar muito na medicina, né? Em termos de terapêutica celular.
Uma outra área que isso já atualmente se realiza é a manutenção da fertilidade, né? Ou seja, pacientes jovens que vão se submeter a um tratamento de câncer, quimio ou radioterapia, podem congelar as suas células germinativas, quais sejam óvulos, espermatozoides ou mesmo até tecido ovariano. Então, a preservação da fertilidade é uma área que precisa ser divulgada, né? Então, o oncologista, né, o médico que trata com câncer, ele vê não só exclusivamente o paciente com a doença, mas ele deve ver o paciente também bem tratado, como eles o fazem, com quimio e radioterapia, possam, no futuro, ter seus filhos, né, sua geração própria, né? Então, a gente está fazendo um trabalho, inclusive regional, dirigido a esses profissionais, para que eles orientem esses pacientes que vão submeter a radioquimioterapia para que congelem ou criopreservem as suas células germinativas. Da mesma forma, é o que a gente sempre procura orientar, pacientes que vão fazer vasectomia, né? Então, você vai fazer vasectomia, congele sêmen antes da vasectomia. Você não sabe o dia de amanhã, se você vai ter um novo relacionamento, se você vai querer engravidar outra vez ou não. Se você tiver o sêmen congelado, você pula etapas, tá? Hoje em dia, lógico, eu já falei anteriormente que a gente pode usar técnicas com o paciente vasectomizado e colher o espermatozoide por punção testicular. Mas se esse espermatozoide já tiver sido congelado numa clínica, ele não precisa se submeter a uma punção testicular, é só descongelar o espermatozoide dele e utilizar em técnicas de reprodução. Então, essa é uma área também que deve ser difundida largamente, é a preservação da fertilidade. Além, como eu falei anteriormente, a terapia celular através da clonagem terapêutica, através da utilização de células embrionárias para desenvolver tecidos que venham à cura de problemas neurológicos, hepáticos, né? Próprio Alzheimer, tudo isso está sendo pesquisado ainda muito, não é para já, mas é um futuro promissor. Isso é o que se chama aí de células-tronco? Isso são as pesquisas que estão sendo feitas de célula-tronco, e, de uma forma grata, em 2010, na USP, a gente conseguiu o primeiro conjunto de células tronco de origem brasileira, porque sempre eram conseguidas essas células para pesquisa aqui no Brasil através de cepas, de conjuntos de células tronco vinda da Europa ou da América. Então, a gente já conseguiu agora um grupo de células na USP e que está sendo desenvolvido, estão sendo desenvolvidas essas pesquisas com célula-tronco, com células nacionais. Então, isso é uma informação grata para a ciência aqui do Brasil, né? Eu estou aqui na clínica EmbryoLife falando com o Dr. Franco. No bloco anterior, eu conversei com a Janaína Franco e surgiu uma dúvida, a gente conversou isso agora há poucos minutos atrás, e eu gostaria de te perguntar a respeito disso, porque pode ser que essa dúvida tenha ficado na cabeça de algumas pessoas que ouviram a Janaína falar a respeito dos 3 embriões transferidos e de uma nova lei. Explica para a gente essa história dessa nova lei, que não é tão nova assim, né? O que existe são recomendações do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, da qual nós somos afiliados, para que haja uma conduta sempre ética, né? No sentido de você transferir um número de embriões adequado, para que não se transfira um número muito grande, porque você corre o risco de gravidezes múltiplas, que levam a problemas tanto à gravidez como à mãe. Então, foi colocado como algo novo, mas isso a gente já vem fazendo há algum tempo, porque todas as clínicas de reprodução devem ter um
uma conduta acima da legislação, conduta ética, né? Isso é que é fundamental, porque, inclusive, no Brasil não há legislação em termos de medicina reprodutiva, existe jurisprudência, ou seja, são levados os casos na média ética, não existe uma legislação. Mas a transferência de 3 embriões é o que a gente faz, né, aqui na clínica, 2 a 3 embriões, não mais, em casos excepcionalíssimos, justamente para a gente ter uma gravidez mais saudável, ou seja, de 1 ou 2 no máximo, né? A gente sempre é muito bonito quando se tem trigêmeos, mas eu realmente fico mais preocupado, né? Graças a Deus a nossa taxa de trigêmeos é bem baixa dentro das normas da rede latino-americana de reprodução. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é uma dúvida que surge, que algumas pessoas já em conversas, né, com a gente, já quiseram saber esse tipo de coisa. Exemplo, a mulher já teve os seus filhos, ela congelou os óvulos e chegou numa determinada idade que ela não quer mais ter filhos. O que fazer com esses óvulos congelados? O destino dos embriões criopreservados. Isso é uma discussão, um questionamento muito grande também, aqui mesmo na clínica, né? Os casais, até por problemas éticos, religiosos, né? O que fazer com os embriões excedentes? Então, eles ficam preservados, mantidos na clínica, congelados. A gente sempre mantém contato com o casal, no sentido de que eles deem uma destinação. Não, a gente vai continuar mantendo congelado, ou nós vamos utilizá-los para uma transferência desses embriões para a esposa, ou, se no caso, falar, não queremos mais. Ela já ficou grávida, não quer mais. Que destino dá? A gente, apoiado nessa lei de biossegurança, a gente tem, em termos também legais, com um termo assinado, tudo isso direitinho, qual é a destinação? Primeiro, a transferência desses embriões, descongelá-los e transferir para a mãe. Segundo, doação para casais que não produzem embriões. Terceiro, doação para pesquisa com célula-tronco, tá? Ou descarte, até o descarte. Porque o material biológico, o embrião, é do casal, não é da clínica, não é nossa. Então, eles que vão autorizar qual destinação dá a esses embriões. Isso através de uma documentação, tudo legal? Sem dúvida. Tudo uma documentação baseada em, como a gente falou, né, em jurisprudência, em ética. Eles vão assinar, não doamos para pesquisa com célula-tronco. Esses embriões são doados para pesquisa com célula-tronco. Autorizo doação para casais que não produzem embriões. Isso por escrito, fica firmado aqui, e a gente vai fazer esse programa de doação para casais que não têm embriões, que não produzem embriões. Mas tudo isso feito sempre com um arcabouço ético, legal, embasados na ética e na legalidade. Arcabouço é ótimo. Gente, como eu falei para vocês, eu estou aqui na EmbryoLife. Hoje é um dia normal de trabalho, vocês já ouviram o telefone tocar, vocês já ouviram a Solange falando, já ouviram gente passando. É um dia normal de trabalho, estou aqui meio que corrido com o Franco para ele fazer essa matéria com a gente. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você falou dos embriões que ficam congelados e tudo mais. Tirando essa superpopulação que fica aqui na clínica, lá no laboratório, que é o laboratório que vocês já viram, quantos foram as gravidezes, né? Quantas foram as gravidezes aqui na clínica? Quantas crianças você já ajudou? Quantas famílias? Casais, né? A gente tem em torno de 120 gravidezes. Agora, nascidos, menos, porque tem gente ainda evoluindo, né? Mas em torno disso. Então, já estamos colaborando com o aumento da população da região aqui de São José e Vale do Paraíba, de alguma forma. Franco, eu acho que a gente puxou bastante coisa, a gente usou bastante o seu conhecimento. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar para o nosso telespectador da NET e manda o seu recado. Não, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e reforçar o que eu vim falando, sabe, Márcio? Eu acho que, como toda a área médica, a reprodução, a medicina reprodutiva é muito mistificada, tá? Então, o que a gente tem é que, através dessas matérias, de palestras,
cursos que a gente tem dado, é desmistificar a medicina reprodutiva. É um tratamento que a gente está ajudando uma pessoa a constituir uma família e etc. É uma pessoa que tem algum problema, como uma pessoa que tem problema... Até realizar sonhos, né? Sem dúvida. E é um problema como uma pessoa que tem problema cardiológico, problema infeccioso, enfim, você tem que desmistificar, né? É que a área reprodutiva sempre foi mito, né? Então, existem os mitos e verdades nessa área, que são interessantes, é outro ponto também que poderia ser conversado. Mas o mais importante é isso, é o teu programa poder ajudar a casais que estejam nos ouvindo a ver que muita gente está envolvida nisso. Muita gente, cerca de 20% dos casais tem algum problema de infertilidade. Então, eles não estão sozinhos e eles têm meios aqui na região, sem precisar se deslocar para São Paulo, enfim, um grupo que está disposto a ajudá-los da melhor maneira possível, ajudar a construir famílias, que é o nosso lema. Eu agradeço a oportunidade. Gente, o Roteiro.tv vai ficando por aqui. Durante a matéria toda, vocês acompanharam o endereço da clínica, o telefone da clínica, o site www.embryolife.com. Procura, manda dúvida que você tem, entra em contato com o Franco, ele vai estar pronto para atender vocês. Um abraço, um beijo no coração. Semana que vem tem mais. Roteiro.tv trazendo sempre um assunto interessante para você. Um abraço, um beijo no coração. Oferecimento: Ative a Saúde. Paixão por cuidar de você. Corpo, cabelo e estética. O bem-estar a seu alcance. Flora Terra. Sua escolha mais saudável. E Porto Belo Shop. A melhor solução em revestimentos.